Olá, alunos da segunda série do ensino médio, né? Neste vídeo nós vamos falar sobre função cosseno e a periodicidade do gráfico. Então vamos pensar um pouquinho. Como podemos utilizar as informações apresentadas no gráfico da função cosseno para a gente resolver problemas? Então vamos voltar um pouquinho sobre o que são fenômenos periódicos. Então, chamamos de um fenômeno periódico tudo aquilo que se repete, sempre após o mesmo intervalo de tempo. Então, o que nós temos de exemplo? Mais simples desse fenômeno é o dia, né? Então, o movimento que o Sol aparece pela manhã e se põe no fim da tarde, até novamente aparecer de novo, certo? Então, é um exemplo de fenômenos periódicos. As fases da Lua também, pois a cada 28 dias elas se repetem, caracterizando assim um fenômeno físico periódico. As funções trigonométricas, elas podem ser modelos matemáticos de vários fenômenos que se repetem com as variações diárias, na temperatura da atmosfera, né, terrestre, a pressão sanguínea do coração e o nível de água também de uma bacia marítima devido à sua periodicidade. Então veja em quantos momentos, né, a gente pode estar aí localizando, né, a nossa função cosseno. Então aqui nós vamos ter dois exemplos que são praticados também lá em física. Então a função cosseno e respectivamente o seu gráfico, que também a gente pode chamar ele de cossenoide, quando ele tem essa repetição, possui dezenas de aplicações. Então, primeira aplicação, são utilizadas para determinar o movimento harmônico simples, que lá em física nós chamamos de MHS, através de uma força elástica, e também em eletricidade, a função cosseno é utilizada para determinar a intensidade da corrente elétrica em um circuito, por exemplo, né? Aqui na função cosseno, o que a gente não deve esquecer nunca? Então, quais são as características principais de uma função cosseno? Eu tenho o domínio dela, que são os números reais, tenho a imagem da função, aonde y, né, pertence aos reais, tal que, qual é esse meu intervalo? Então, no -1, o mínimo, e no +1, o máximo. E essa repetição aqui, dessa modulação, dessa onda na minha função, ela também é chamada de cossenoide. Aqui a periodicidade, ela vai de 0 a 2π, e também há uma dica aqui que a gente pode usar o período igual a 2π sobre c, aonde c é o meu coeficiente de x. Então, observe a aplicação de uma função cosseno. A variação da pressão sanguínea P em mililitro de mercúrio de uma pessoa em função ao tempo, que a gente vai chamar de T em segundos, pode ser modelada aproximadamente pela função trigonométrica cosseno. E ela está representada aqui abaixo, que a gente já vou mostrar o gráfico. Equivalente, então ela quer que calcule em cada ciclo completo equivale a um batimento cardíaco. Então aqui eu tenho o meu gráfico desse batimento cardíaco, então ele quer saber qual que seria o intervalo, qual é o intervalo. Então eu vou observar aonde que ele finaliza esse batimento. Então o período correspondente ao menor intervalo de tempo em que acontece a repetição desse fenômeno. No caso aqui, ele vai ser quanto? 0,75 segundos. Porque observe que no primeiro eu tenho 0,75, começando lá no meu ponto 0, tá? Então 0,75 menos 0. O próximo eu tenho 1,50 menos 0,75 e observo o terceiro, 2,25 para menos 1,50. Então, como ele quer saber o intervalo que eu tenho, eu faço essa diferença de um pelo outro, que me deu 0,75. Então, nesse vídeo, nós falamos, né, sobre a função cosseno e em que momento a gente pode verificar a sua aplicabilidade. Espero que vocês tenham gostado e até breve.